Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala é o evangelista Bruno. É com muita alegria de estar uma lição da nossa EBD Online. E quero louvar a Deus pela sua vida, por estar assistindo esta aula, que essa aula possa ser edificante e falar ao seu coração. Amém? Antes de iniciarmos a aula e fazermos a oração, quero lhe convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para que toda semana, todas as postagens, vocês possam estar recebendo a notificação. Amém? Vamos estar fazendo uma breve oração para a gente estar iniciando a nossa aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Papai querido, reunido, Pai querido, com nossos irmãos e amigos, Pai querido, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que nesta aula, que nessa lição, o Senhor possa falar conosco, que nós possamos ser edificados, Senhor, com a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vou estar colocando aqui o slide, certo? A nossa aula de hoje é a quinta lição, lição de número 5, cujo tema é a alma, a natureza imaterial do ser humano. Quero iniciar nossa aula fazendo uma pergunta para vocês. O que faz você ser quem é além do corpo físico? O que faz você ser quem você é? Você já parou para analisar, para pensar? O que faz ser quem eu sou? Além do corpo físico. O que faz você ser além do corpo físico? Esse corpo matéria, esse corpo, que é feito de barro, que quando a gente morrer vai voltar para o barro. O que faz você ser quem você é? Como coloquei no rodapé, quero dizer as nossas emoções, pensamentos, decisões e experiências espirituais. Faz a gente pensar e analisar da onde vem, nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas decisões. E é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Para ampliar mais o nosso conhecimento, a gente vai falar a respeito da alma, Como o próprio tema hoje da nossa aula, viremos abordar a questão da alma. Aspecto do ser humano. A alma, ou psique, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta na união de corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado às vezes como sinônimo de pessoas. Quando a gente olha para nós, temos que entender que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Para trazer um exemplo para vocês, deixa eu só remover aqui um pouco antes de entrar nessa parte. A gente tem o nosso celular, ou o nosso telemóvel. Eu um dia usei como exemplo. Esse telemóvel é matéria, essa parte é matéria, ela é o corpo, o sistema operacional que opera nesse telemóvel é a alma do telemóvel, sistema operacional. E o que faz esse telemóvel funcionar, além do sistema operacional, é a bateria que ele carrega, que eu gosto de dizer e aplico, que é como se fosse o nosso espírito, que nos dá vida. Então, o nosso corpo é como se fosse a matéria, o seu telemóvel é como se fosse a matéria, o sistema operacional é a alma, e a bateria que dá energia para estar vivo é a bateria que eu chamo de espírito.
Quando a gente olha esse, esse slide que eu coloquei na parte introdutória dessa lição, deixa eu só abrir aqui. Eu quero, para nós entendermos, o corpo, ele é formado por visão, corpo nosso, né? É visão, audição, olfato, tato e o paladar. E a nossa alma, que é a nossa psique, onde está os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, consciência e razão. Então nós temos o corpo, nosso corpo é matéria. Quando nós morremos, nosso corpo voltará para a terra, para o pó, como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. Então, a nossa alma é o nosso pensamento, sentimentos, vontade, consciência e razão, e até chamamos nossa alma de pessoa, né? E o espírito, onde traz o discernimento, a esperança, a adoração, a oração e a fé. Então, vamos lá. Nós vamos até aplicar na aula de hoje. Quando nós queremos se conectar com Deus, o nosso Criador, a qual nos sustenta, a qual a gente deve se relacionar com Ele diariamente, é através da alma que relaciona com o Espírito, que habita dentro de nós. Quando nós queremos se relacionar com o ser humano, com as pessoas, é através do nosso corpo que nós se relacionamos. Mas nossa alma está todo constituído nossos pensamentos, sentimentos, vontades, decisões e o livre-arbítrio que nós temos de tomar as nossas decisões, ok? Então, pela fala introdutória, para a gente entrar no assunto, né, que nós vamos abordar, então, além do corpo, temos a alma. E a alma contém todo o nosso pensamento, discernimento, a nossa razão que nós decidimos e assim por diante, né? Então, que nós possamos deixar gravado isso para a gente compreender a lição de hoje e também entendermos que a alma, o corpo, ele é matéria, mas a alma que há dentro de nós, ela é eterna. Olha que interessante. Quando a gente passa aqui na leitura bíblica em classe, nós temos Gênesis 1, 27 e 28, Deus vai falar que Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, Gênesis 2, né? Que Deus colocou o homem no jardim para governar, né? E olha o versículo 17 que vai dizer, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Tá? O livre-arbítrio para o ser humano escolher, né? Mas olha o que diz Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o que Jesus vai dizer, né? Porque se nós fecharmos os nossos olhos, morrermos aqui, o corpo vai para a terra, vai voltar para o pó, mas não pode matar a alma, certo? Porque a alma ainda ela é imaterial, ela é eterna. E como diz aqui, né, o Mateus 10, 28, antes a gente venha temer o Senhor, porque Ele tem todo o poder para nos lançar o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Nós podemos perecer. Essa é a leitura bíblica em classe. E nós temos o texto áureo. Texto áureo é verdade prática. Texto áureo, e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E a verdade prática nos apresenta uma verdade bem verdadeira mesmo e absoluta que diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então vamos lá. Cuidar da nossa alma é uma atitude fundamental para a nossa saúde, para a gente ter para nossa saúde física, espiritual e para a gente ter uma estabilidade, certo? E quando a gente cuida da nossa alma, a gente tem uma vida cristã estável e também a gente está se preparando para aquilo que é eterno. Quando a gente prepara a nossa alma, a gente cuida, vigia, busca o Senhor, fica conectado com o Senhor, se santifica, se separa, é algo para o futuro, algo que é eterno, alegria e paz com o nosso Deus. Na introdução, ela nos apresenta, na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, aquilo que eu disse no começo para vocês.
apresentando o corpo, a alma e o espírito, foi falado na primeira lição desse quarto trimestre, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem, o homem constituído de corpo, alma e espírito. Vimos que junto do espírito é inseparável dele. A alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa. Criado à imagem de Deus, nessa lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, nessa lição, nós vamos se aprofundar um pouco mais nesse conceito, certo? Da alma e distinguir, né, a importância dela no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Como eu disse para vocês, como nós queremos conectar com Deus, é através do Espírito que conectamos com Deus. Quando nós queremos se conectar com o homem, é através do corpo que nós se conectamos. Então vamos começar a falar dos atributos da alma. Tópico 1, né? Atributos da alma de volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem é evidenciado na criação em Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Então, o homem foi criado à imagem de Deus com autoconsciência e uma autodeterminação. Então, o ser humano tem consciência e uma autodeterminação para aquilo que ele quer, deseja. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Então, Deus criou o mundo. A última obra que o Senhor fez no sexto dia, criou o ser humano e colocou o homem para governar tudo que o Senhor criou. Governa, reina, governa, né? E coloca o nome nos animais. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Sua capacidade de administração, compreensão, decisão moral é o resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Então, olha que o texto aqui vai nos, a lição vai nos trazer. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é o resultado do caráter consciência autônomo do ser humano. Aqui forma o que? O caráter, a personalidade, certo? Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, Gênesis 2:15. Discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Então Deus falou, não come daquele fruto, certamente se você comer o fruto daquela árvore, você vai morrer. Então discernir o que é certo e o que é errado e fazer suas escolhas. E dar nomes aos animais, o que Deus apresentou para Adão. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então aqui apresenta, né, a parte afetiva do homem demonstrada quando a mulher é apresentada. O Deus fala assim, é necessário que o homem não esteja só. Vou fazer-lhe uma mulher. Olha que maravilha. E isso é verdade. A gente que é homem, sou casado, né? Não tem como viver sem minha mulher. E aqui até os eruditos falam que foi a primeira composição poética das Sagradas Escrituras. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade, ou distinto pessoal. Então a alma do homem é sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade, somos mais de 7, 8 bilhões de pessoas, somos indivíduos um diferente do outro, cada um tem sua personalidade. Seus 3 principais atributos da alma, né, que nós estamos dizendo, é a emoção, o sentimento, a razão, o intelecto e volição ou vontade. Então todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos, todos nós temos razões, todos nós temos vontades. Então, está aqui os 3 principais atributos. Nós temos emoções, sentimentos, razão e nós temos vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulso, desejos e decisões. Então, a gente tem vários desejos,
anseios de afeto, desejos e certas tomadas de decisões. Vamos continuar. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Olha lá. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Vamos lá. Então, o homem tem várias necessidades, certo? De se relacionar, de se comunicar com Deus e com o mundo físico. Então, para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito para se relacionar com Deus. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais: pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Quando o homem quer se relacionar com uma pessoa, certo? Nós temos 5 sentidos sensoriais: pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Ele fala, ele conversa. Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Glória a Deus. Lucas 1, 46 e 47. Vou estar abrindo aqui. Lucas 1, 46 e 17. Olha aqui que nos apresenta. Lucas 1, 46 e 47. Diz assim: Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Senhor. Olha, minha alma engrandece ao Senhor. 47. E meu espírito se regozija ao Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Então a alma dela engrandece ao Senhor, enquanto a sua alma regozija ao Deus, que é o seu Salvador. Então observe que a alma serve-se com o espírito para glorificar e exaltar o nome do Senhor e se comunicar. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. A relação da alma com Deus, relacionamento. Quando o salmista conversa consigo mesmo, então o salmista vai conversar consigo, ele vai dizer, Salmos 42:5, Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O Salmo 84:2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria à integridade de seu ser. Então a gente observa o Salmo 42, o salmista olhando para si dizendo: Por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Observa uma necessidade, uma crise de se comunicar com Deus para saber o que se passa dentro do seu coração. Sabendo que as crises espirituais que nós passamos dentro de nós também afeta o espírito, também como afeta o corpo, o nosso semblante, como que a gente vai estar, nosso comportamento. Então o salmista, preocupado, a crise que ele estava enfrentando, ele fala: Por que está abatida a minha alma? Mas ele entende, a minha alma tem sede de Deus. Então, ele observa, ele entende que a alma tem sede de Deus. Ele fala: enquanto eu vou me apresentar diante de Deus, ele esperava em Deus. O importante é isso. A alma está abatida, estou entristecido, é ser como o salmista no 42, espera em Deus, pois ainda eu vou louvar ao Senhor. Ser como Davi, estou abatido, estou caído, mas renova dentro de mim um espírito inabalável. Me ajuda, ó Senhor Jesus. Então buscar ao Senhor para ter de novo a alegria da salvação, ter dentro de você a integridade da alegria de Deus. Quando a gente observa agora o tópico 2, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade.
Agora a gente tem que distinguir duas coisas, como também já abordei com vocês no começo da aula. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique, algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes materiais e imateriais do homem. Uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana; outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Neste ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é apresentada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas substâncias devido à sua inseparabilidade. Então vamos lá. A gente já abordou bem esse assunto no começo, então fica mais fácil a compreensão. Jesus chega e faz uma clara, rápida distinção entre corpo e alma, certo? Aqui nós vimos que nós vamos abordar algo que é tangível, algo que não é tangível. O corpo, matéria, tangível, tocamos. Alma é algo que não é tangível, é intangível, não pode ser tocado. Enquanto o corpo o homem pode destruir, a alma não pode ser destruída porque ela é imaterial. Ela não é algo que é matéria, algo que é tangível. Logo, quando a gente vai olhar a Bíblia Sagrada em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então observa, quando o homem morre, o homem cai no chão morto, o corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Desculpa. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, é o que eu disse para vocês. O espírito é como se fosse a bateria que nos dá carga, que nos carrega, que nos conecta com Deus. Se nós não estivermos conectados com Deus, como que vai funcionar o nosso sistema? Como que vai funcionar o corpo? Não tem como. Então, assim como o corpo sem espírito está morto, claro que nós vamos entender que existe a morte e também existe a morte espiritual, deixa para outro assunto. Apocalipse 6:9 vai dizer: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então observa, quando o anjo abre o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que morreram pelo amor da palavra de Deus. Esses casos, apresentando uma alma e espírito, mostra os dois de duas maneiras, mas não tem como ser inseparáveis. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Hoje em dia, a gente vê exatamente isso, o marxismo, que prega que tudo se resume em matéria, ignorando a existência da alma. Logo, se eu digo que só tem a matéria, somente a matéria existente, e não faço que tudo se resume na matéria, a gente deixa de lado Deus, Aí dá o ateísmo, certo? Mas Jesus, ele vem e quebra, Quando ele vai contar a parábola do rico, e do Lázaro, Como todos nós conhecemos
essa passagem, né, que se encontra Lucas 16, 19, que eu quero fazer uma breve leitura para a compreensão de todos vocês, que é muito importante. Lucas 16, 19. O rico avarento e Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe e com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo de muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorde de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Somente até aqui, para nós ganharmos tempo, nós vamos ver a história do rico e do Lázaro. Como nós vimos na compreensão, aqui vemos no texto, o rico esbanjava, curtia a vida. O Lázaro somente era um mendigo pedindo algo para comer. Até os animais vinham e lambiam as suas chagas e suas feridas, até que num dia os dois morreu. Aí pesou. Quem foi para o inferno foi o rico e Lázaro do lado de Abraão. O que acontece? O rico, pegando fogo no inferno, ele pede: Pai Abraão, pede para Lázaro me ajudar, somente molha a ponta do dedo para me resfriar um pouco a minha língua, porque está queimando. Pai Abraão: não pode. Não, manda ele cá. Não tem como, porque há um abismo entre mim, entre nós e você. Não tem como a gente, Lázaro, e nem você vir até nós. Mas ele fala: pede para Lázaro voltar, para que Lázaro venha anunciar para os meus irmãos. Não tem como. Se não ouviram a lei, Moisés e nem os profetas, mesmo que se Lázaro ressuscite, testemunho preso que se passa, eles não vão acreditar. Então está aqui algo muito importante, quebrando essa questão do materialismo. A vida não se resume somente na matéria, no corpo, mas entenda que nós somos corpo, alma e espírito. Se nós morremos hoje, nossa vida continua amanhã até a eternidade. A questão é aonde nós queremos passar a nossa eternidade, com o Senhor ou no inferno. A escolha é nossa, as nossas decisões. É por isso que aquilo que é imaterial, que é alma em nossas vidas, a responsabilidade é nossa, não dos outros. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade, a responsabilidade moral do indivíduo. Então o marxismo defende e resume que tudo é matéria, tudo é o homem. O que acaba fazendo? Negando a pecaminosidade, que o homem é responsável pelos seus pecados, que o homem pecou, o homem erra, certo? Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade. Então o mal está estruturado, está em qualquer lugar. A culpa é da sociedade. Claro, logo, se não somos indivíduos, existem grupos sociais a qual nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Então, se a culpa é da sociedade, então tem vários grupos sociais, e esses grupos sociais têm indivíduos. Então quer generalizar todos, mas o homem tem que olhar para dentro de si e reconhecer seus erros. Que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Então é vítima, né? As pessoas são vítimas. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Então o marxismo resume o quê? O pecado não é individual, o pecado é social. Pecados sociais, mas não individual, o indivíduo.
voltado para o indivíduo. Esse engano considera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Isso é enganoso, porque o ser humano necessita de arrependimento, uma conversão, uma salvação pessoal, olhar para dentro de si e entender que necessita de arrependimento. Quando a gente olha Atos 3:19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então o Senhor nos convida a se arrepender dos nossos pecados e se converter dos nossos maus caminhos. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, o quê? Que conheçam a ti somente o Senhor, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro, como podemos observar Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré que nós podemos salvar as nossas almas. Quando a gente olha aqui para o tópico 2, aqui na parte 3, materialismo e teologia, aqui vem uma questão muito interessante. Qual é? Que nós temos que ir por partes, senão a gente acaba se perdendo. Mas aqui eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com vocês. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas, né? O materialismo, para a gente dar continuidade, o que é a visão materialismo, que é a visão materialista, né? O materialismo, a ideia é de que só existe matéria, o mundo físico, não existe outro. Vai além do político ou econômico. Segundo o materialismo, o homem é apenas um ser biológico e social, sem dimensão espiritual ou relação com Deus. Então o materialismo defende o quê? Somente matéria. Qual que é a questão? O problema é que vai além de questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, certo? Afeta a teologia. O que é a teologia? Estudo de Deus, aquilo que nós estamos, a nossa fé, o que nós acreditamos. Acaba afetando o que? A prática da igreja, né? Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. Afeta as práticas da igreja, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. O que é a teologia da liberdade? Busca libertar os pobres da opressão social e econômica, muitas vezes inspirando-se em ideias marxistas, luta de classes, crítica ao capitalismo. Então tá aqui o que é teologia da libertação. Libertar os pobres da opressão socioeconômica, muitas vezes inspirada em ideias marxistas. Teologia da missão integrada, que é o protestante, que somos nós, enfatiza que a missão cristã deve cuidar do espiritual quanto do social, também influenciada por ideias sociopolíticas. Então observe, nós temos sim cuidado quanto tudo aquilo que é social, mas também aquilo que é espiritual na vida do indivíduo, que é a alma. Devemos sim cuidar da alma, também cuidar dos órfãos, das viúvas, como a gente observa no livro de Atos. Olha lá, ambos se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo. Então, ambas teologia da libertação, teologia da missão integral, ambas se alimentam de algumas concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo. Porém, luta de classes sociais, a crítica às estruturas de poder e desigualdade, prioridade dada à transformação social, algumas delas. Porém, o problema, a questão é que o marxismo, por sua vez, é materialista e dispensa Deus da explicação da realidade. Então, o marxismo vem e
diz que não tem essa questão de Deus, dispensa qualquer envolvimento com Deus. Tudo é matéria, esquece, joga fora, exclui aquilo que é espiritual, aquilo que é voltado para a alma e para o espírito. Como vai dizer aqui, que por sua vez tem como fundamento o ideário, materialismo e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Então, como tira Deus de lado, envolve o quê? As lutas entre classe, briga, discussões, dissensões, certo? Toda negação da condição pecaminosa do homem é no mínimo um ateísmo prático. Viver como se não existe, como se Deus não existisse, certo? O homem precisa reconhecer sua condição pecaminosa, certo? Não reconhecer isso, no mínimo, é um ateísmo prático. Mesmo que alguém fale de Deus, se ignora o pecado e a necessidade de redenção, está na prática negando a fé cristã. O que é isso? Mesmo que alguém pregue, fale de Deus. A gente conhece muita gente assim que fala de Deus, mas na verdade não ignora a parte do arrependimento, a necessidade de se arrepender dos seus pecados, né? Então ali vai dizer, algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Olha que a Bíblia Sagrada vai nos apresentar, Lucas 11:17, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado e uma casa dividida contra a própria casa, ela cairá, certo? Então não tem como compartilhar as mesmas ideias, porque isso traz distorção e traz confusão espiritual. Temos que compreender que o homem necessita reconhecer os seus pecados, né? Olhar para dentro de si e reconhecer os seus erros. Aqui nós temos também, continuando, conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. Então, crer, né, no materialismo, nessas coisas, traz o que? Conflito nessa doutrina, aquilo que é ensinado. Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 1 Timóteo 4:6, ele vai dizer, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Então, ou seja, para nós sermos um bom ministro, um bom servo do Senhor, nós temos que ter criado, guardado no nosso coração as palavras de Deus, guardar os bons ensinos em nossos corações, a qual nós já temos seguido. Olha que Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4, versículo 16, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando nós cuidamos de nós, da nossa alma, do nosso corpo, nós, olha o que Paulo vai dizer, persevera nessas coisas, no ensino, no cuidado. Fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então, Paulo ensina a gente guardar, olhar para a nossa alma, olhar para dentro de nós, nos guardar, nos livrar, nos cuidar, para que outras pessoas, quando olharem para nós ou ouvirem nossa ministração, venham ser alcançados. Mas primeiro olhar para a nossa vida, para a nossa alma. Agora o tópico 3, alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde, né? Edificação e saúde. Nós temos aqui, deixa eu só ver aqui, ok, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. Então aqui nós vamos falar sobre edificação e saúde, estabilidade espiritual. Ter essa estabilidade em nossa vida cristã é cuidar, depende do nosso cuidado da nossa alma. Como que eu cuido da minha alma? A oração é o meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Olha que vai dizer Efésios 4. Nós vamos usar esse versículo aqui nesse tópico. Gálatas,
Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Então vamos lá, recapitulando algo muito bem rápido, devemos cuidar da nossa alma. Nossa alma, quando nós conectamos com o nosso espírito, se conecta com Deus. Como nós conectamos com Deus? Através da oração, da busca ao Senhor. Como Deus fala conosco através da tua palavra. Nós buscamos a Deus em oração, nos comunicamos com Ele. Quando nós buscamos a Deus na palavra, é o Senhor falando conosco. Então, olha, que um dos maiores pontos hoje do século presente é a ansiedade bate na porta. Preocupação bate na porta. Ficamos ansiosos com as coisas que estão à nossa volta. Filipenses 4:6 vai dizer: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. Então a nossa ansiedade, o que preocupa a nossa alma, o que traz anseio, o que traz ansiedade, preocupação, devemos se aproximar, ser declaradas, apresentadas diante de Deus, diante do Senhor. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quem nos dá paz é o Senhor Deus. É Jesus que disse: eu vos deixo a paz que o mundo não pode receber. Essa paz eu vos dou. Então, Jesus nos deu essa paz. Deus protege nossas emoções, Deus guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos. Então, se você anda com a mente perturbada, pensamentos perturbadores, ore ao Senhor, apresente diante do Senhor, porque o Senhor quer dar paz para a tua vida, quer guardar o seu pensamento e nos guia no caminho de sua vontade, como diz Colossenses, capítulo de número 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sede agradecidos. Então Deus nos convocou para vivermos em paz, para nos guiar no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, como nós lemos o 6, o 7, o 8 diz: concluindo, caros irmãos, e absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensais. Olha que maravilha. Então tá aqui, Deus quer que a nossa mente esteja sendo edificada através da palavra de Deus, olhar para aquilo que é honesto, para aquilo que é justo, puro, aquilo que é excelente, de boa fama. É isso que nós devemos pensar, louvar ao Senhor. Então, se nós temos que alimentar nossa mente aquilo que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determina a saúde de nossa alma. Então tá aqui. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós lemos, o que nós ficamos no celular, nos rios, é isso que o Senhor fala para nós nessa lição. Nossos hábitos diários, quais são os nossos hábitos diários? Será que isso traz saúde para nossa alma? É isso que vai determinar. Salmos 1 vai dizer: bem-aventurado, mais do que felizes, é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é um homem que se deleita na palavra de Deus, como diz Salmos 1 e 2. E como diz Salmos 1 e 3, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Vai dar crescimento, vai dar fruto, vai dar prosperidade, porque Deus está abençoando. Louvado seja Deus. Almas renovadas e submissas a Deus, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Olha aí. Os maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos. Louvado seja Deus.
Olha a preocupação do Senhor para conosco, né? Os maus pensamentos, desejos impuros e perversos e das intenções, inclinações malignas do nosso coração, da nossa mente, devemos purificar e renovar a nossa alma para que sejamos transformados e experimentamos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Então, que nós possamos se purificar nossa mente, possamos vigiar aquilo que a gente tem alimentado a nossa alma, aquilo que nós ouvimos, pensamos, desejamos, aquilo que é impuro, que nós sabemos que o nosso pensamento está pecando, desejar algo que não deveria ser desejado. Nós temos que ter nossa mente renovada e experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é a vontade de Deus para com a nossa vida, vivendo uma vida de santidade, que é separação e temendo ao Senhor com temor no nosso coração. Então nós concluímos essa aula e diz assim a conclusão: o cristão precisa viver em plena santificação, separação das coisas do mundo, buscando ao Senhor, ser diferente, buscar ao Senhor dia após dia, viver em plena santificação, o que inclui uma contínua rejeição de pensamentos. Quando passa aquele pensamento na cabeça, pecaminoso, mau pensamento, você fala: Jesus, me perdoa, lança fora. Sentimentos, aquele sentimento que aparece, o desejo pecaminoso, você deve arrancar, pedir perdão, buscar ao Senhor, se libertar disso, mantendo sua alma pura. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Então depende de mim, depende de você, a decisão é nossa. É nós que escolhemos como estamos cuidando da nossa alma. E guarde no seu coração: a nossa alma é algo que é imaterial, não vai morrer, é eterno. A escolha é nossa. Para onde vai a nossa alma? Como diz Lutero, pode sim os pássaros voarem sobre a nossa cabeça, mas a escolha é nossa, se nós vamos deixar fazer ninho sobre nós. Amém? Guarde essa lição, essa palavra no seu coração. A lição de semana que vem, nós temos aí a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. Então, Deus abençoe você. A próxima lição, logo mais, daqui uns dias vamos estar lançando no canal. Quero convidar você mais uma vez para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e assim nós possamos continuar dia após dia, semana a semana, me enviando aqui para vocês no canal as lições da Escola Bíblica Dominical, a EBD Adulto e também dos jovens. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai, quero te agradecer por essa aula, por essa lição, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, Pai querido. Quero agradecer aos teus filhos que se colocaram à disposição para aprender um pouco mais da sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, nós possamos nos guardar, nos purificar de todo mal para cuidar da nossa alma, Senhor Jesus, que nós possamos, Papai querido, zelar, Pai querido, em santificação e separação, porque nós sabemos, Pai, que senão o corpo pode, Papai querido, o ser humano pode derrubar o nosso corpo com morte, Papai querido, nós possamos voltar, o corpo vai voltar para a terra, mas o nosso espírito, Pai querido, para onde vai? Porque nós possamos vigiar o que nós pensamos, falamos, agimos, coloca a Tua palavra em nosso coração, tira toda a ansiedade, que nós possamos buscar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Aqui em cima temos um QR Code que vai diretamente para o meu Instagram. Amém? Deixe um comentário. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.